Jesus, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. Amá-lo é começar a vivê-lo, conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos ali. Uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus,
São tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Boa noite, você do chat, tais como Carmen Zanotti, Marcele Guier, não sei se a pronúncia está errada, me perdoe. Pessoal da retransmissão, Lar de José, Web Rádio Fraternidade, Lar de José da Ilha do Governador, Web Fraternidade da de Uberlândia, a 13ª URIS de Foz, Foz do Iguaçu, não é Foz do Rio não, é Foz do Iguaçu, o Reviver Espírito, o Recanto da Prece, lá no Mato Grosso, acho que é o Mato Grosso do Sul, TV7 e o Recanto Espírita. Bem como você que está no Facebook, Elizabeth Fernandes e a nossa companheira aqui, que está do nosso lado. Essa música que a gente colocou como mensagem prece, e boa noite, Ângela Mate Dutra da Silva. Me chama a atenção a frase, né? É de sombra de dor toda a ausência de amor. Realmente, ele foi muito feliz, Carlinhos Conceição, quando ele montou essa frase. E coloquei essa mensagem da noite de hoje justamente porque a nossa amiga vai falar: Jesus escolhe os seus discípulos. Boa noite, dona Regina. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Exatamente. Essa vai ficar linda, muito bem escolhida. Estamos à vossa mercê naquilo que a senhora desejar. A gente não é anjo, não é o gênio da lâmpada, nós ouviremos e obedeceremos. Mamma mia. Cada vez mais responsabilidade. Exoramos, então, as presenças de Jesus, nosso mestre maior. Dona Amélia Rodrigues, né, a benfeitora, os espíritos do movimento espírita, ressaltando sempre a união e a unificação. E esse movimento nosso aqui é de união e de unificação, né? Quanta gente linda aí no chat. Nós agradecemos a presença dos amigos e vamos aos estudos da noite, né, Laelder? Eu só quero dar um aviso ao vivo ao pessoal da 13ª NURE aí de Foz. Ter um pouquinho de paciência que a gente vai fazer a tarefa a nós incumbida, tá certo? Eles sabem do que se trata, tá bom? Tem um pouquinho de paciência que a gente está administrando aqui algumas coisas internas para que a gente possa combinar com o que vocês desejam. Vai dar tudo certo. Ângela, a pressão é dessa aqui, tá? Ok. Para começarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer um incentivo às mentes, amigas que estão conosco. Se hoje você tivesse que desenvolver um projeto, né? Um projeto de trabalho, que tipo de pessoas você escolheria para somar a esse projeto? Pessoas com ensino primário? Pessoas com PhD? Pessoas que aceitassem o salário mínimo? Pessoas que exigiriam um pouco mais de salário? Pessoas que tivessem que viajar várias vezes e deixar a família sem reclamar, né? Você escolheria? Essas pessoas seriam escolhidas? Você pode estar achando absurdo, né? Pessoas que talvez desconhecessem a real intenção do projeto que eu estou montando. Nossa, Regina, pode parecer, você está, né, navegando aí em área nebulosa. Pode parecer absurdo, como dissemos há pouco. Será que você está dizendo de um trabalho voluntário? Né?
Bom, trabalho voluntário não tem salário. Muito bem, tá bom. É mais que isso. É um projeto maior que esse de trabalho voluntário. Né? Ah, impossível. Será mesmo? O que você acha, Laelder, depois dessa música que mostrou tanta tarefa, né? Impossível a gente desenvolver um trabalho e buscar pessoas, né, que nos assessorem nessa tarefa, talvez, quiçá, até sem exigências, cegamente, a adesão seria cega ao nosso trabalho? A SEG eu acho que não, porque cada um ia pensar das suas experiências para tentar melhorar o próprio trabalho, né? Mas você E está aí, pensando no voluntário, né? No trabalho voluntário. Mas se eu dissesse que não, não é um trabalho voluntário, é muito mais que isso. é, É, é. é. Por coincidência, não estava combinado, e aí eu vou fazer um marketing, como você disse, eu disse aqui. A gente, no caso, eu vou estar à frente, vamos dizer assim, fazendo um projeto, vai ser esse projeto aqui. Em dezembro, receba um presente. Esteja presente em 2 a 3 de dezembro de 2023. A editora Estação de Livro. Ler para saber, saber para viver. Então, o que é? Eu não sei. Então, trabalho voluntário, aproveitando a divulgação, né? Então, assim, é daqui a 7 meses, bem coincidente. E a gente vê assim, Jesus chamou aqueles apóstolos, né, sem cultura nenhuma. Aí eu vou fazer uma contra-pergunta a você. Um pescador, né, o que cerca a profissão do pescador, como eles eram, era a preservação, o princípio da preservação da vida. Em outras palavras, não tinha que pensar o que fazer. Não, será que eu vou para a esquerda ou será que eu vou para o lado direito? Será que eu vou para frente ou será que eu vou para trás do barco? Amigo, decida. Não é assim? Eu Mas acho ele que. tinha uma preocupação. Será que eu pegarei peixes hoje? Pois é. Não interessa. Só faz o seguinte: bota esse bendito barco no mar, no lago, pega a rede e vai embora. E aí tem outro detalhe, né? E aí tem outro detalhe. Me perdoe eu estar me metendo assim no seu estudo. A única preocupação assim que tem que ter um pescador é o seguinte: o seu material de trabalho tem que estar muito bem equipado. Em outras palavras, a rede não pode estar rasgada, a vela do barco não pode estar também rasgada, né? O barco tem que estar muito bem arrumadinho nas madeiras, porque senão tem toda uma dificuldade em entender o barco regulado, né? Termo de material, sem contar com a questão do leme. Porque se você tiver tudo isso e o leme tiver quebrado, amigo, você não vai pagar teu, não. Você fica, né? Então, a preocupação dele, basicamente, é nesse sentido aí. O material tem que estar pronto. O material está pronto? Tá, então decida. Eu acho que Jesus escolheu os pescadores justamente por isso. Porque eles vão. Eu acho. E tem um detalhe nisso no pescador. Na época que a questão da carne estava cara, aquele outro, aí uma pessoa foi comprar o peixe, aí ele deu valor ao pescador. O pescador disse assim, aí o cara disse assim, bicho, que peixe caro, esse peixe está muito caro. Ele olhou assim, o pescador, tá não. Tá não, não tá não. Aí o pescador disse, só prova o senhor que não tá. E se eu tiver certo, o senhor vai comprar 1 quilo, não, vai comprar 3. Aí o cara, top, aí o cara olhou, o cara da cidade, top. Aí eu olhei assim, tá bom. O boi vem da onde? Aí o cara disse, vem da fazenda. Ok. Ele tem ao lado dele o quê? Cerca, ok. Tem o quê? Grama, ok. Tá bom. E é levado, né? É, ok. Quem leva? É o vaqueiro, é a pessoa responsável, ok.
Aí ele, sabe, o senhor sabe como é que o pescador faz? Aí ele, não. Ele sai de madrugada, sem ter hora para voltar, mar aberto, e não sabe se volta. Aí ele perguntou assim, qual o preço da vida? Não tem, então o peixe está barato. Uau! Uau! Laelder, você vai dar o tema hoje ou sou eu? Não, é a senhora. Deus me livre e guarde. Vamos subir a lâmina agora, senhora. Não, porque se fosse você, eu já ia me preparar aqui. Faz graça. Você é cheio de graça. Você não é Ave Maria, é Regina. Tchau. Vamos subir aqui. Pronto. Ai, gente, olha só, vamos lá. Amigos queridos, nós estivemos estudando para o ginásio uma histórica, né? E aí resolvemos adentrar nos temas seguintes daquele projeto que nós apresentamos para o ano 2023. E aí ocorreu-nos de pegar um daqueles temas que não está na ordem e trazê-lo, porque nos pareceu bastante pertinente. Então, Jesus escolhe seus discípulos. Nós escrevemos ali 01, é a parte primeira. Nós temos quase certeza que não conseguiríamos explorar esse tema em uma noite, em 2 noites, talvez em 3, para depois abordar os discípulos escolhidos, abordar as características desses discípulos. Mas aí, então, por isso que nós promovemos o pensamento no início. Se você estivesse montando um projeto hoje e tivesse que escolher, né, que tipo de colaboradores você escolheria para o seu projeto? Pensando nisso, nós precisamos conhecer quem foi o projetista, qual foi o projeto e quem foram os seus colaboradores, certo? Por isso, nós vamos desenvolver esse trabalho a par e passo. Muito bem, nós sabemos que o projetista foi e ainda é Jesus. Seu projeto está em andamento. Seu projeto é o de instalação da nova era, ou da era nova, no planeta Terra, planeta do qual ele é o governador. Não só o governador, como ele também foi o projetista, né, da parte física do globo. E aí ele escolheu para implantação da era nova alguns, né, colaboradores, foram coadjuvantes, vamos dizer assim. Não tem a importância que o autor, o diretor tem, mas tem importância. Então, nós conheceremos esses companheiros individualmente logo mais. Mas vamos adentrar pelo início, sabendo um pouquinho mais através da benfeitora, e para isso, companheiros, nós estivemos reestudando as suas 10 obras nos últimos tempos, e nós coletamos das 10 obras o máximo que nós pudemos a respeito dos discípulos. É óbvio que será impossível trazermos todo esse material coletado, mas nós traremos o de mais importante para vislumbrarmos o que foi esse projeto e o que foi a ação dos colaboradores nesse projeto de Jesus, que acima de tudo era um projeto divino, de Deus, né? Muito bem. Então, Jesus escolhe seus discípulos. Gente, nós achamos muito engraçada, isso é uma selfie. Se hoje Jesus estivesse aqui escolhendo seus colaboradores, a primeira coisa que fariam seria uma selfie, não é verdade? Nós gostamos muito disso. Essa é uma selfie de um colaborador britânico,
cristão, né? Ele lá elaborou muito jocosamente. Eu amei. Eu gosto muito dessas coisas. Então, ali Jesus e os seus escolhidos, tá bom? Então, nós seríamos os colaboradores do século XXI. Mas Jesus saiu a formar o seu colégio de aprendizes e colaboradores, convocando-os verbalmente. Ele saiu porque ele conhecia e sabia onde se encontravam. Nós sabemos aqueles desenhos, aquelas imagens que fazem Jesus convocando Simão Pedro e André, de Jesus convocando os demais, né? João e seu irmão Tiago maior, e nós conhecemos a convocação ao publicano, né? Mateus Levi, ok. Mas Jesus realmente sabia quem eram e onde estavam. Mas, gente, quando nós formos estudar Simão Pedro, nós vamos ver que Jesus não simplesmente chegou, ele estava na barca consertando lá as redes, vindo de uma pesca, e chamou: venham e farei de vocês pescadores de homem. Não teve uma história por trás. Então, se hoje você for convocar colaboradores para o seu projeto, você precisa conhecê-los. E eles precisam te conhecer. Nada pode ser ao acaso, né? Então, menos Jesus faria isso. Ele sabia, ele os conhecia e onde eles estavam, certo? Então, pensemos nisso. Eles foram escolhidos, gente. Eles foram escolhidos. Jesus os convocara para o ministério, mas reconhecendo dessa equipe, a princípio 12, depois 70, 72, depois 500, depois milhares, ele conhecia os problemas emocionais e as debilidades de todos. Alguns daqueles convocados eram, veja bem, o substantivo e o adjetivo que Dona Amélia utiliza. Eram espíritos nobres. Ok? Espíritos nobres que se emboscaram no corpo e o corpo amortecia a elevação desses espíritos, porque nós que estamos em grupos de estudo sabemos que há leis físicas às quais nossos corpos devem obedecer e nossos espíritos entendem, né? Então, eles se emboscaram, a elevação desses espíritos nobres foi amortecida a fim de os seguirem a Jesus, espalhando a notícia, a boa nova. Então, nós começamos a compreender a excelsitude do projeto. Ok, gente? Então, as debilidades eram nos corpos humanos. Olha só. Então, nossa visão já é outra. E eles, quando foram arrancados das fainas simples e repetitivas do cotidiano monótono, essa súbita retirada deles dessa faina cotidiana pesada não conseguiu alçá-los de imediato à altura correspondente ao projeto. É lógico, gente, pescadores, lavradores, até o publicano, vinhateiros. Gente, é uma faina duríssima, de sol a sol, enfim. E eles, então, jungidos ao corpo, não puderam alçar ao objetivo de imediato. Somente a pouco e pouco isso seria alcançado. Por isso que Jesus, nós dissemos ali, né, aprendizes
e colaboradores. Jesus teria que promover a par e passo a lembrança deles, do acerto antes da reencarnação e trabalhando, né, para o trabalho, para o projeto, que era duríssimo, mas por que ele não pegou doutores? Com certeza nós já saberemos por que ele não pegou os nobres, né? Foi ao acaso que Jesus os escolheu, né? Muitos de nossos irmãos acham que assim foi. Gente, a nossa visão espírita não pode aceitar isso. Num projeto dessa envergadura, não. Aquele labor que Jesus ia deixar para eles iniciara-se muito antes do momento em que tomava corpo. Tomava corpo ali, no momento que Jesus os chamava. Mas Jesus já fazia o seu trabalho antes. Ok? Jesus já estava ali entre eles, já estava laborando, já estava entre os seus. Mas quando o projeto para a continuidade se deu, então Jesus foi chamando-os para formar o colegiado. Nós gostamos muito dessa palavra, colegiado. Esse projeto fora preparado com antecedência incomum. Então, se Jesus, pelas informações, levou 2000 anos, aparentemente, ou proximamente, para adelgaçar, né? Vamos usar essa palavra, seu perispírito, e estar entre nós, então, quanto tempo antes o projeto ficou pronto? No plano maior. Vamos pensando sobre isso. E os planos haviam sido elaborados de forma que ocorressem no tempo próprio. Olha o projetista que foi Jesus, né? Então, o nosso projeto hoje tem que ter, né, conhecimento. Os colaboradores têm de me conhecer, eu tenho de conhecer os colaboradores, eu tenho de saber o terreno e tenho de saber quando o projeto dará início. Você está falando o óbvio. O óbvio será? Nós vemos tanta falta de organização nas nossas lides, né, gente? Então, será mesmo? Vamos pensando sobre nós nessa tarefa, ok? Vamos pensando sobre nós. E Jesus, em um determinado momento, vai fazê-los conhecer que eles foram escolhidos. Isso está na obra Até o Final dos Tempos. Não tem obra melhor que a outra, mas essa é primorosa por alguns esclarecimentos que não estão nas outras 9. E dias venturosos e a mensagem do amor imortal são preciosíssimos para completar até o final dos tempos. Então, aí entre parênteses, né? Gente, para estudar a Dona Amélia Rodrigues, tem que ter conhecimento das 10 obras. Ela começa em uma, ela joga informação em outra, ela complementa, e não é na ordem de publicação. É uma delícia. Então, ele fala assim, está registrado pela mentora, pela benfeitora Dona Amélia Rodrigues. Eu vos escolhi a vós, não fostes vós quem me escolhestes. Eu vos chamei, porque vos conheço, embora ainda não me conheçais. Então, nós começamos a entender. Eles conheciam, mas estavam, né, com ainda o embotamento do corpo, como seria de desejar. Embora vós não me conheceis, como seria de desejar. Como será que Jesus desejava que eles o conhecessem?
Embora fossem nobres, nós cogitamos de nós para conosco. É claro que eles não o conheciam nas esferas espirituais como Jesus é, lógico, né? E ali na carne, menos ainda. Por isso, tende coragem e não desanimeis nunca. Olha só, tá? Então, Dona Amélia vai falando que eles se juntavam nas madrugadas, nos tempos frios, no salão amplo da casa de Simão Pedro. Jesus os orientava, Jesus os catapultava nos conhecimentos. Aquilo que Jesus falava em público, ele ampliava. Tudo isso é de nosso conhecimento. Mas então Jesus ia aparelhando a sua equipe, que é o que nós devemos fazer com aqueles com os quais estamos na nossa casa espírita. E muitas vezes nós nos pegamos, eu não sei vocês, mas eu me pego exigindo daquele companheiro algo que de repente ele não tem, e talvez nem eu tenha. Mas Jesus ia aparelhando-os, e nós devemos também fazer isso para conosco e para com aqueles que estão conosco. Elegera-os. Por que Jesus os elegera? Gente, por que Jesus os elegera a esses pescadores de sol a sol, uma faina dificílima, né? Principalmente, por quê? Porque representavam a massa desprezada pelos governantes e exploradores, lentamente equipando-os com os sublimes instrumentos e informações para o futuro. Nós já falamos no início desse nosso projeto aqui junto ao Reviver, quando estudamos respingos históricos, depois voltamos a dizer em outros momentos, com notícias históricas, enfatizamos com a proginasma histórica de como era o estado de coisas da Palestina antiga, ou da Judéia, como preferirem, ou dos hebreus. São os mesmos, né? Então, Jesus os escolheu como representantes dos também desprezados, né? Dos então explorados. Conhecia-os, enfatizamos, conhecia-os a todos, desde muitos. Eles não se recordavam, enfatizando, mas sentiam algo estranho, inexplicável junto a ele. Olha só, sabe aquela história do déjà vu? Déjà senti? Déjà... E mais ou menos isso. Eles tinham essa impressão. Já o vi, já o ouvi, já o conheço. Já senti essa situação exatamente assim. Eles sentiam algo estranho, ficavam meio que hipnotizados, chega a dizer Dona Amélia Rodrigues. Então, gente, era uma relação totalmente conhecida por Jesus e ainda não por eles, né? Olha lá, ele ia equipando-os lentamente. Será que se Jesus dissesse assim, vocês se lembram? Vocês assinaram um contrato, vocês fizeram parte, vocês prometeram, Será que ali, quando Jesus os chamasse e eles se lembrassem, será que eles teriam a disposição de servir? Nós vamos ver essa informação já já. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Eu não estou prestando atenção, né, no público. O nosso Laelder aí que faz essa tarefa. Qualquer dúvida, qualquer aporte, por favor. Antes de falar. Eu só queria colocar aqui
Uma saudação de Kátia Marcela, que é aí do seu estado. Um abraço, Kátia Marcela de Goierê. Yes, Kátia Marcela. Oi, Kátia. Senti sua falta sexta passada. De público, olha só como nós somos maldosos. Kátia, te amo. Desculpe, Kátia, ter botado você. Tchau. Ô, gente, não vamos perder o foco. Ai, ai. Antes de falar do próximo slide, eles tinham essa sensação que o conheciam, né? E eles o amavam. Amavam. Era um amor que eles sentiam e deixar-se-iam se amar se fosse necessário. Mas não era, porque Jesus os amava. E exatamente por isso a recíproca era verdadeira, já que, né, fora Jesus a amá-los primeiro, gente, por asseverar que os conhecia desde antes. Então, era uma situação já estabelecida, né? Estamos de acordo, ok? Então, o Senhor reuniu os 12, conforme Mateus nos fala em 10:1 a 33. Mas, gente, até chegar esse momento, muita coisa aconteceu. Os registros vão passando assim, mas vamos lembrar que Jesus esteve conosco quase 3 anos, segundo Dona Amélia Rodrigues. Outros afirmam 3, outros afirmam mais de 3, mas Dona Amélia afirma que ele, muito antes, ele já estava ali trabalhando. Então, quando Jesus reúne os 12, de muitos, ele os fita com inefável doçura. No momento próprio, ele lhes repassou as instruções. Que instruções seriam essas? No momento oportuno, nós falaremos, despertando-as para as responsabilidades graves do futuro. E antes de mandar os 70 ou 72, conforme o autor, ele lhes dá instruções sobre o que deveria ser dito, o que deveria ser enunciado, em compasso de ternura para as aldeias. Então, quando Jesus pede para divulgarem a boa nova, eles recebem instruções precisas. Você só vai cumprir as instruções, nesse caso de Jesus, se você o amar. E eu vou andar pelas aldeias falando da boa nova, falando da era nova, né? Prestemos atenção. Você tem que comprar a ideia. Hoje, né? É um termo, você tem que comprar a ideia. E você tem que ter perfil. Eles tinham, né? Aqueles homens, então, ali da terra com minúscula, aqui, da nossa terra, do globo, né? Simples e ignorantes, se destinavam, gente, a reformar a terra. Terra, planeta, com T maiúscula. Aqueles homens se destinavam a reformar a terra maiúscula e reestruturar o mundo. É moleza? Então, Jesus sabia bem com quem estava contando, sabia bem o processo reencarnatório, sabia como eles estavam naquele momento e sabia como estariam depois. É todo um processo. Então, eles passaram, todos eles, à exceção de João, nós também conhecemos, passaram a provar o testemunho vivo do sacrifício da vida no martirológio logo mais. Mas o martírio deles já era ali, ao lidar com os conterrâneos, principalmente os fariseus, né, gente? Os fariseus. O próximo slide vai dizer rapidinho, reenfatizar
Homens rudes e simples. Rude, gente, na visão reencarnatória, não de rude, de rudeza do tratamento. É verdade que eles não tinham o trato social, né? Mas eram homens rudes pelas fainas rudes cotidianas que nós já falamos. Não eram, todavia, Meus irmãos, eu acho que sofreu uma queda aí, a internet dela deu um congelamento, mas pelo que a gente está vendo aí, ele falou da questão dos homens rudes, né, na faina que eles estavam trabalhando, né? Como disse na conversa, Kátia, caiu a internet dela. Na faina que eles estavam no dia a dia, eles tinham que decidir, e decidir assim, não no sentido de ficar pensando o que fazer. Ou tomava a decisão, ou tomava a decisão. Vamos aguardar, Marcelo, aqui, o que é que nos reserva o retorno, né? Então caiu. Então nós vimos nesse sentido que essa decisão que os apóstolos tinham que tomar, e talvez fazendo ilações aqui com vocês, aí quem quiser trocar ideias, fique à vontade, até ela retomar o trabalho, eles tinham que ter esse tipo de profissão, porque veja só o que eles iriam enfrentar, como realmente enfrentaram, né? Que era as injunções tanto do Império Romano quanto do preconceito do seu povo, né? Da classe sacerdotal e dos líderes religiosos de antanho. Então não tinha a situação de estar duvidando por muito. Veja que quando eles, aí entenda, eles duvidaram, e quando eles se evadiram do testemunho, com exceção de João, e aí tem um detalhe, por que João fica, e às vezes a gente não consegue perceber isso. João era um adolescente, ou quase entrando na adolescência, né? Porque, na verdade, quando eu era criança lá, a gente é criança, completava 12 anos e um dia, já dava de início, vamos dizer assim, a iniciação para a fase adulta. Olha, está voltando aí. Então, espera aí, calma. Pronto, fale. gente, desculpe, vocês não acreditam. A minha gata pulou aqui e derrubou todo o meu equipamento. Ai, ela tá brava porque a gente adotou um outro. E ela veio aqui me provocar, gente. E olha, faz parte, me perdoe. E não quer sair aqui do meu pé. Tá aí o slide de novo? Não, senhora, tem que colocar. Eu tô processando. Sim, senhora. Nossa. Marcelo Agui diz assim, eu acredito. Pode acreditar, Marcele. Marcele é minha professora VIP de inglês, sabe? Queridíssima, ela maravilhosa. Ontem nós voltamos lá, Elda. Que bom. Ontem eu voltei a ter aula. Tá certo? Gente, novamente nossas desculpas. Ela tá aqui no meu pé, vou deixar ela quietinha, ver se ela me perdoa por não perguntar se ela deixava eu adotar outro. Ok, gente. Eu já me perdi aqui, onde é que eu estava? Você se lembra onde eu estava, Laelda? Homens rudes e simples. Tá. Aqui é o próximo. Homens rudes e simples. Homens, na carne, não eram, todavia, espíritos ignorantes, gente. Espírito que ignora, espírito que não sabe, espírito que está ali nas suas primeiras experiências. Não, gente, lembra que a gente leu lá espíritos nobres?
alguns, né, mergulharam na carne, nas condições de trabalhadores humildes, por que não doutores, né? Para que melhor pudessem se doar à tarefa do reino a que serviriam, sem as complexidades perturbantes das coisas nenhumas do mundo, que é o que a gente estuda, que aconteceu lá com os representantes do templo, né, gente? Então, há flores no caminho, Dona Amélia fala que eles, enquanto espíritos, asfixiavam nos tecidos da pobreza de homens, né, as ambições desvanecedoras e aclimatavam-se nas profissões árduas do cotidiano, a fim de não estranharem as pelejas fortes junto à gleba humana por arrotear, né? Por cavar, lançar as sementes, jogar terra, deixar dar frutos. Na verdade, eles tinham como profissão a labuta dura para enfrentar o que viria depois. Olha que interessante. É uma informação importante, não é? Vocês faziam ideia disso? Ou faziam ideia de que seria para isso? Nós não costumamos cogitar das coisas, mas Jesus, vale enfatizar, tem tudo projetado, tem tudo perfeito. Ele não vai colocar incipientes. Ah, mas aí chega a questão de Judas. Opa, quando chegarmos lá, vamos entender o nosso amigo Judas, né? Muito bem. E quando eles receberam o convite, parecia que eles estavam aguardando. Não vou deixar vocês lerem o próximo, senão, né, perco o inusitado. Então, eles parece que eles estavam aguardando e conhecer a Jesus a seu turno, embora eles assim não soubessem de onde, porquanto abandonaram as suas profissões. Gente, esse abandonar, vamos ter cuidado. Naquele momento em que Jesus chama, eles abandonaram suas profissões, ok? Nos momentos, eu vou enfatizar isso, porque foi assunto de colóquio com Divaldo. Isso me incomoda muito, Divaldo. Se dependiam do seu salário para as famílias, como é que eles iam abandonar o trabalho? Né? Gente, naquele momento abandonaram, tá? Seus afazeres. Quando eles tinham que viajar, eles deixavam ajudantes no seu lugar, nas suas profissões. Quando eles não tinham que viajar, eles exercitavam as suas profissões, eles trabalhavam. Por quê? Ou Jesus falava, por exemplo, no verão, pela manhã, para evitar o sol quente e para deixar que todos trabalhassem, ou nos fins de tarde, gente, quando todo mundo deixava o trabalho e vinha para a praça, para o mercado, para os montes, para conversar, para ouvi-lo, tá? Então, assim, eles eram sócios de pescaria. Outros tinham suas lavouras, outros tinham que prestar contas, outros na coletoria. Como é que vão abandonar? Se Jesus tinha um projeto, ele também tinha um projeto para isso. Vamos pensar. Depois, quando Simão tinha a sua empresa, junto com a família Zebedeu, então ele também tinha seus colaboradores. Pensemos, gente, pensemos, né? Então, não abandonaram. Dona Amélia usa o verbo para confirmar o evangelista. Nós não acabamos de citar Mateus 10, 1 a 33, tá? Mas pensemos grande. Eles abandonaram suas profissões, seus lares e famílias.
naquele momento, naqueles momentos, né? Então, mas Jesus, calma que a gente vai chegar lá. Quando ele fala não abandonar, será que ele está falando exatamente o que nós entendemos por abandonar hoje? Né? Vamos estudar tudo isso. Então, vamos ficando com essa pausa necessária. E aí, teoricamente, abandonaram tudo e puseram-se a segui-lo. Eles eram, falamos ali, rudes e simples, porque não tinham o trato elaborado, mas eram pessoas simples e gentis, humanas e judias. Judias, porque vinham, né, dos judeus, cuja cultura, lá a cultura dos judeus se firma no poder temporal. É o aqui e agora, né? Parece que hoje também, né, gente? Para muitas. Então, o mestre, depois de um determinado momento de aprendizado, vai conceder-lhes poderes que eles teriam de aplicar em favor da expansão do reino de Deus. Nós vamos falar isso, não sei se hoje, no momento próprio. E eles desconheciam, então, as sutilezas do convívio social. Hoje nós fazemos parte de uma camada do extrato social, né? Nós sabemos ler, nós sabemos falar em público, nós estudamos, nós temos o nosso convívio, amigos e tal, né? Mas muitos daqueles que estão conosco nas nossas lides fazem parte de uma outra camada social. E nós, muitos de nós, não temos acesso ao suprassumo da camada dita social, né? Hoje, vamos dizer assim, na nossa comunidade. Ok? Então, isso é entendível, beleza? Eles não tinham acesso a determinada camada social, como nós não temos, né? Então, eles desconheciam as sutilezas do convívio social e religioso. Nós lá estudamos em respingos históricos a camada social a que pertenciam saduceus e fariseus. Quem não estudou isso com a gente, vai ali na playlist e veja lá como é que era. Viviam, voltamos a dizer, dos labores humildes e contentavam-se com isso. Ok? Estava tudo bem para eles, não se atormentando por ter mais ou conseguir destaque nas comunidades onde residiam. Que coisa linda! Vale lembrar que residiam na Galileia, a Galileia desprezada pela Judéia. A natureza pródiga, tudo lhes facultava, e eles sabiam retirar-lhes o necessário. Olha, por que agora o que eu vou ler reforça o parênteses que demos há pouco. A natureza pródiga, tudo lhes facultava, e eles sabiam retirar-lhe o necessário para si e para os familiares aos quais amavam. Que coisa linda! Então, eles não iam abandonar a faina, a família, os amores para seguir Jesus. Era na contramão da mensagem. Já eu estou captando aqui, mas Jesus lá diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Nós já falamos isso também, hein? Está aí na playlist. Vamos ampliar nosso horizonte. Paulo Cunha, senti sua falta também. Não vou deixar a Kátia maus lençóis. Senti sua falta, Paulo. Gente, então vejam bem, está ali, está no livro A Mensagem do Amor Imortal, no capítulo 18. Está lá. Vocês poderão ir até lá e verificar isso que nós estamos falando. Vamos ver o próximo slide. A gente colocou, né, tudo que tinha a ver com os pescadores.
Nós não combinamos, eu e Laelder, mas o Laelder falou lá, né, de levantarem de madrugada, irem para o mar de madrugada. Muitas vezes sem o resultado da pesca, né? Coisa dura, gente, até hoje. Não eram, porém, espíritos rudes e brutos. Nós estamos afirmando isso porque nós achamos importante. Tá, Regina, já entendi. Ok, beleza. O corpo amortecera-lhes, porque a gente vai lá nas outras obras e a gente vai trazendo aquilo que foi dito na obra anterior ou na obra posterior, aquilo que nós já falamos em outros estudos. O corpo amortecera-lhes os recursos de que se encontravam investidos. Eles tinham os recursos para a tarefa do futuro, mas estava amortecido. Os valores que armazenaram no curso das reencarnações. É a lógica do nosso postulado pluralidade das existências ou reencarnações. Vieram preparados, embora Jesus lentamente fosse atuando com seu psiquismo, com a sua energia, com o seu trabalho naqueles espíritos, eles vieram preparados, gente, para aqueles momentos, embora não soubessem conscientemente. Olha que lindo. Ignoravam certamente. No entanto, algo interior impulsionava-os ao avanço e a atração que ele exercia arrastava-os. Eles iam de rodão. Em tese. Ok? Em tese. Então, nós vamos quebrar esse conceito de que nós temos, né? Que não era assim. Ok? Não foi assim. Certo? Espíritos nobilíssimos, alguns, não tão nobres outros, mas todos no trabalho. Eles ainda, no corpo, também tinham as suas fraquezas humanas. A gatinha abriu a porta e não fechou. E eu também tenho a cachorrinha, porque quando eu aprendi que devia amar os animais, aí, ó, deu nisso, né? Todavia, fortaleciam-se na labuta, como ocorre com os minérios que se depuram nas altas temperaturas. E nessas altas temperaturas é que vão adquirir resistência. Mas sabiam, novamente na mensagem do amor imortal, que ao entregar-se-lhe a Jesus, nada mais os deveria preocupar, porque ele a tudo previa e provia. Ele não era o projetista, né? Ele não confiara neles, então não lhes faltava nada, certo? Então, tá tudo certo. Não vai dar tempo de a gente falar de todo o material que a gente preparou, pelos imprevistos que nós tivemos. Mas nós vamos encaminhando para saber quem era o mestre. Mas nós já sabemos, será? Junto a esses 12 em especial, gente, 12 em especial, aqueles que mais de perto recebiam suas instruções e depois o efeito multiplicador, né? Eles levavam para os demais, eles trabalhavam com os demais e ia crescendo, né? Ele era um verdadeiro pastor reunindo as ovelhas, ele está aí, ó, nessa multidão, né, de discípulos. Ele está aí nessa multidão de discípulos mostrando o cabedal, né, que o identificavam facilmente. Gente, vou falar um parênteses que não é desse estudo, mas eu vou só para vocês confirmar, terem a ideia do que a gente está falando. Jesus preparou até aqueles que, em ressarcindo dívidas no corpo, seriam liberados pelo processo reencarnatório
de dívidas mais pesadas, ele preparou até quem seria curado, salvo, atendido por ele. Ele sabia quem, pela lei encarnatória, deveria ficar quite com a lei. Está nas obras de Dona Amélia. Então, se até isso, a veracidade da informação os discípulos perguntam quando ele cura o paralítico de 38 anos, né? Quem pecou? Se não é o paralítico, é um leproso. Agora me falhou a memória. Quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse nessas condições? Jesus disse, naquele momento ali, tá, gente? Ali, para aquele instante, nem ele, nem seus pais, mas para que eu desse mostras da glória do Pai. Mais ou menos essas palavras. Para que nele se operasse a glória do Pai. Por aí. Então, olha só, vamos pegando isso e vamos fechando no nosso conhecimento. Olha que informação importante. Ninguém se lhe recusou a convocação. Ninguém. Apesar de não saberem exatamente de que se tratava, nem para onde iriam, a partir do momento da chegada. Ah, mas teve um moço rico que não voltou. Bom, esses eram outros. Seriam chamados. Ah, o outro foi enterrar o pai e também não voltou. Verdade. Os doutores não quiseram saber dele. Bom, fazia parte do projeto. Tudo certo se eles aproveitassem a oportunidade. Mas os que foram convocados não negaram convocação. E sem saber, seguiram-no quase sempre emocionados e confiantes. Será que nossos liderados confiam na gente? Liderados, gente, no sentido de nós temos a nossa tarefa como dirigentes da nossa instituição, temos de dar conta da lei de César e temos de dar conta da lei de Deus. Então, aqueles com os quais convivemos, né, que têm tarefas um pouco menores, não menos importantes, né, será que eles confiam na gente? Na nossa liderança? Devemos avaliar. E será que nós confiamos nos liderados? Né? Nós vamos encaminhar para os finalmente e não teremos tempo. Então, de 2, 3 estudos, talvez façamos mais, né? E quem eram aqueles homens? Um resumo das 10 obras. Um resumo das 10 obras. Nós pegamos todas elas e fomos colocando aí. Aquilo que repetia não está aí. Então, olha lá. Deixa eu pular aqui meu rascunho. Homens simples, desacostumados aos louros da popularidade. Eles terão popularidade depois, quando ao lado do Mestre Jesus. Eles foram alçados a essa posição de destaque subitamente. Mas não era o que eles queriam. Não era para o que eles estavam preparados naquele momento. Mas foram motivos de comentários acirrados. Eles raramente se afastaram daquela região. Então, para vocês verem que as viagens foram pontuais. Não foram a toda hora, a todo momento, abandonando profissão, família. Gente, foram pontuais. Raras exceções de afastamento daquela região, da região deles, antes e também depois. Senão Dona Amélia Rodrigues não falaria isso. E se nós formos pegar os evangelistas, não há data ali no afastamento. Na Síria,
na Decápolis e outras regiões que não a Palestina antiga. Gente, tá? Homens acostumados às faines exaustivas, nós já dissemos, não acalentavam qualquer ambição terrena. Faltou ali a terrena. E a renda que eles tinham era uma renda modesta para a convivência familiar. Se era modesta, não podia faltar. E se eles não estivessem nas lutas diárias, faltaria. E depois que Jesus se foi, outro estudo. Mas se quiserem saber antecipadamente, cheguem lá, fora as obras de Dona Amélia, cheguem no Há 2000 anos, quando vão falar da Casa do Caminho. E depois, lá tem muita informação também, mas nós falamos o que Dona Amélia Rodrigues traz, né? Ok, nós vamos parar por aqui, porque o outro slide vai dar 1, 2, 3, 4, uau, não dá tempo. Vão dar assunto, vão abrir links para outros parênteses, né? Lá, Helder, o que você achou? Você sabia tudo isso desses homens? Não, senhora, sempre você traz alguma coisa que, se a gente não, como a gente achava que sabia de algo muito importante ou algo que não podia ser acrescentado, você demonstra ao contrário. Você sempre demonstra que sempre tem alguma coisa para que a gente veja com uma perspectiva diferente da maneira da situação. Principalmente nessa questão, quando a gente ouve de Jesus, achando que ele estaria o tempo todo viajando com o pessoal e deixando todo mundo à mercê, né? Isso foi, como você colocou aí, eram viagens pontuais. Bem interessante. Viagens pontuais, situações pontuais. Regina, eu ouso pensar que ele chegava até a trabalhar com os pescadores, sabia? É bem provável. Ele foi carpinteiro, gente. Ele foi carpinteiro. Trabalhou até sair para pregar. E quando ele saiu, o que ele fez? Deixou com familiares a carpintaria. Não ficou assim. A mamãe dele precisava dos recursos. Isso. Como é que ele ia fazer isso com aquele pessoal? É só a gente pensar um pouquinho. E, fechando, os evangelistas registraram, mas não é um registro cronológico. É um registro de feitos e ditos, né? Uhum. Exato. Ok. Já encerrou? Não posso avançar lá, Helder. Eu gostaria que os amigos aí, lindos, maravilhosos... Dá, você tá aí! Nossa, olá, Helder, e a gente brincou hoje, hein? Tanta gente importante aí hoje. Mas mais nenhuma brincadeira de baixo nível, é só descontração. Eu gosto de brincar, ele sabe que eu gosto. Mas que lindo, a Dá, a Ângela, Marcele, a Kátia, o Paulo, tantos outros. Coisa linda. Eu tenho uma vontade de abraçar esse povo e não largar mais. Já, já. Ok, então a gente vai fazer a nossa divulgação dos nossos eventos por esses dias. Aguarda um instantinho, aí a gente volta para a nossa amiga Regina para fazer as considerações finais. Lá amanhã, no espanhol, tá bom. Temos nosso irmão Luciano Miranda, a doutrina espírita, o mundo material, o mundo espiritual. Essa questão proposta para ele foi para ele analisar, né, a questão, digamos assim, às vezes a gente vê uma descoberta na área científica, aí quer encaixar dentro do conhecimento doutrinário. Cabe isso à questão da doutrina ou não cabe?
Aonde é que diz assim, é a lei de progresso, porque a doutrina ser uma doutrina progressista, ela aceita tudo que a ciência diz, porque ela tem que ser progressista. Então, são essas questões que a gente tem que ver. O que é do mundo material e o que é do mundo espiritual, tá bom? Estejam conosco. E daqui a data está errada aqui. Eu botei um cartaz que não alterei, mas o cartaz está alterado. É sábado, é amanhã, tá? E aí temos um tal de Flávio Bob e um tal de Laelder. Vida depois da vida. E aí a gente fique conosco no domingo às 20 horas, ok? E dezembro, o que você vai fazer em dezembro? Fica a deixa. Dezembro haverá algo aqui na nossa cidade. Receba um presente em dezembro. Esteja presente em 2 a 3 de 12 de 2023. É um trabalho da editora Estação de Livro. Ler para saber, saber para viver. O que ela? Não sei. Mandaram só botar isso aí, eu estou botando. Voltando para a Regina fazer considerações finais. Regina? Então, amigos queridos, a quem eu estimo muitíssimo, todas essas informações estão nas obras de Dona Amélia Rodrigues, nas 10 obras. Elas não estão assim, você tem que pensar, tem que fazer esse trabalho, né, de elaborar os links, as ideias. Mas é um estudo primoroso àqueles que desejarem conhecer Dona Amélia Rodrigues, primorosíssimo. Para fechar somente, nós cogitamos assim de pensar se fôssemos nós, hoje, os convidados de Jesus. Se ele estivesse aqui e nos convidasse, qual seria a nossa resposta? Se não conseguirmos cogitar essa possibilidade, nós trouxemos uma outra questão para que a gente fique pensando. Porque esse estudo aqui é para nós ampliarmos nosso conhecimento para viver, como a história do livro ali que Laelder divulgou. Que tipo de trabalhadores nós somos? Nessa era nova que Jesus começou a implantar lá há 2000 anos. Que tipo de trabalhadores nós somos hoje em nossas searas? Na seara familiar, na seara profissional, na seara social, na seara pessoal, porque é uma seara, né? Na seara religiosa. Que tipo de trabalhador somos nós? Se Jesus nos olhasse nos olhos hoje, como ele olhava nos olhos daqueles que ele convidou lá atrás, e o magnetismo os levantava e eles seguiam, será que isso aconteceria conosco? Nós esconderíamos nossos olhos de vergonha, né? Então pensemos nessa possibilidade de melhorarmos nos conhecimentos e na vivência, né? Muita paz, muito amor. Estaremos com vocês de novo no dia 16 de junho e depois 7 de julho, ok? Vamos tentar terminar esse tema para apresentar os personagens 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, não sabemos ainda, ok? Muita gratidão àqueles que tiraram seu tempo para estar conosco. Laelder, nossa gratidão aí ao reviver. Abraços, abraços, abraços sinceros. Até dia 16. Até mais. Até dia 16, vocês. Muita paz. Obrigado por todos. Põe a música de novo, que eu amei. Hã? Põe aquela música que você iniciou, que eu amei. Certo, só botar agora. Peraí. Até amanhã, SEAC. Estaremos lá. Ângela, você vai gostar. Não sei se você gostou.
temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Jesus, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. Amá-lo é começar a vivê-lo, conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração.